E estamos hoje aqui no Empodera Mais com a presença ilustre de dois grandes amigos, a Michele e o Zanetti. Sejam muito bem-vindos ao Empodera Mais, onde eu tive o prazer de conhecê-los em uma imersão maravilhosa que transformou a minha vida. E por este motivo eu precisei compartilhar com vocês um pouco desse conhecimento. Então, meus queridos, é um prazer tê-los vocês aqui no programa. E eu gostaria que vocês começassem se apresentando para o nosso público. Pode se apresentar, Michele. Muito bom. Primeiro, muito bacana o convite, te conhecer e estar um pouquinho mais perto, muito legal. Eu sou Michele Pajac, o meu currículo é um pouquinho extenso, eu vou ser bem breve. Eu sou psicóloga, especialista em avaliação psicológica, neuromarketing, sou mãe de 4 filhos, sou mãe drasta também. Nós temos trigêmeos, mais a Antonella, casada e um monte de coisas que a gente poderia falar. Nós temos toda a formação em programação neurolinguística, Master e Advanced Practitioner em programação neurolinguística. Esse é um pouquinho da gente, tem muito aí para falar. E você se apresenta, Zanetti, para nós? Eu sou Zanetti, tenho 52 anos, venho da indústria. Por longos anos trabalhei na indústria desde muito cedo, sou da engenharia. Descobri o universo da neurolinguística através da Michele, que na época éramos melhores amigos. Fiz o treinamento, tive resultados e há 18 anos fazemos isso. Ajudamos as pessoas a não mudar as vidas, nós mostramos um novo caminho, novas possibilidades e elas escolhem seguir esse caminho novo que elas, muitas ou a grande maioria não conhecia ou permanecer onde estão. Que é disso que a gente vai falar, né? Exatamente, que incrível. E eu queria, para começar nossa entrevista e trazer mais esclarecimento para o público, saber, então, o que é PNL? É uma perguntinha. Essa abreviação, né, que quer dizer Programação Neurolinguística. O nosso meio de comunicação com o mundo externo é a linguagem. Então, nós programamos o nosso sistema de pensamento através da forma com que nos comunicamos. A programação é o ato de programar a neuro do sistema nervoso e linguística, que é a nossa ferramenta de comunicação, a linguagem. E é uma ciência, né, que estuda os nossos comportamentos, sentimentos, emoções, onde vocês têm a habilidade, né, o conhecimento para nos auxiliar nessas imersões e treinamentos e ajudar a acelerar os nossos processos de desenvolvimento, onde muitas vezes a gente fica preso, né, em padrões ou comportamentos, ou nem percebe que está fazendo repetições, né, de padrão, né? Isto. Então, todos nós, uns mais, outros menos, né, nós falamos isso, repetimos comportamentos dos nossos pais. No entanto, a grande maioria deles são inconscientes. E a neurolinguística vem ao encontro dessas imersões e treinamentos que nós utilizamos, e é a principal ferramenta hoje, junto com a neurolinguística, a neurociência e a psicologia, para que nós possamos auxiliar as pessoas a identificarem esses padrões e, principalmente, promoverem mudanças para que tenham novos resultados. Exatamente como você falou, Zanetti. Então, assim, é um comportamento repetido inconsciente, que a gente nem sabe como é que começou, a gente só repete padrões de criança, de traumas, memórias, e vocês conseguem acessar esse estado. Isso. Há pouco tempo, numa das edições que nós fizemos em São Paulo, Campinas, o Anthony, que fez o treinamento lá, fez a gravação de um depoimento e falou de algo que eu achei muito bacana. Ele dizia assim, nós sabemos o que fazer, nós não sabemos como modificar. E o treinamento traz exatamente isso. Como ele é uma imersão no inconsciente, ele vai exatamente nas áreas mais profundas do nosso funcionamento. Ele atua em uma parte onde nós não tratamos racionalmente. Alguns dos nossos comportamentos não serão modificados por termos consciência. Então, o nosso consciência ele é separado mesmo, é consciência, porque ele vai emergir num universo onde nós não temos assim tanto domínio quanto pensamos. Enquanto você falava, eu pensei, exatamente, às vezes a gente nós percebemos um comportamento, mas não sabemos como. Exatamente. E buscamos informações, técnicas, tentamos na nossa vida fazer essa mudança, mas vocês especialistas têm ali o toque certo, né, no lugar ali para fazer essa alteração onde faz milagres, né? Realmente faz
essa abertura. Parece né, de até novas... mágica. Parece mágica, gente, é incrível, São estruturas. maravilhoso. São estruturas. E tudo é uma ciência, né? E até o nome, né? Aproveitando o gancho, Bom, vocês né? têm uma imersão maravilhosa, pessoal. Depois eu entro um pouquinho mais no meu depoimento também, que é o Consciência. Incrível, né? O nome está perfeito, porque é pura ciência, né? Técnica, um assunto tão antigo também, milenar, né? E o que diferencia a imersão de vocês de treinamentos tradicionais no mercado? Que tem o toque de vocês, né? Vocês têm muita experiência, então chegaram, ele foi formatado com o jeitinho de vocês, né? Então, nós estamos há 18 anos nesse mercado, fomos pioneiros no estado, trouxemos para o Rio Grande do Sul esse formato de imersão. E algumas pessoas perguntam ou comentam, eu vou fazer o curso de vocês. Primeira coisa, não é um curso, é um treinamento. Por quê? Em um curso, a pessoa muitas vezes fica sentada numa cadeira, ouvindo outra pessoa falar o que ela acha certo ou errado que essas pessoas façam em determinadas situações. O treinamento não, a experiência é pessoal. Existem inúmeras dinâmicas que simulam situações do dia a dia pessoal e profissional, onde dali a pessoa vai tirar a experiência dela e ela vai identificar onde ela pode promover mudanças para que ela obtenha mais resultados positivos. E é interessante porque muitas pessoas fazem um treinamento, umas falam que tiveram mais ganhos na vida na saúde familiar, outras na profissional, outras na saúde física ou na mental. Mas como isso pode acontecer se o treinamento é o mesmo? Justamente por esse motivo, porque a experiência é pessoal. Não somos nós que dizemos que ela deve fazer. Ela decide, ela identifica a partir das vivências e das experiências que ela tem lá dentro. Cada um tem um alcance, né? E algo que está na hora ali de ser visto, né? Isso é muito bacana. Tem gente, por exemplo, que leva outras pessoas que recomenda, eu acho que você deve fazer essa imersão por essa razão. E a pessoa vai para lá pelas razões dela, não da pessoa que indicou. Mesma, exatamente. E a imersão, ela foi construída, então, com base em estudos, vivências e uniram tudo, né? Como que isso se conecta? Acho que vocês acabaram de falar um pouquinho, né? Juntar a parte das dinâmicas, né, com o conhecimento. E é ali onde eu participei, então, assim, eu nem sei como que acontece a mágica, gente, porque vocês são especialistas. Mas é durante essa abertura nossa, emocional, que vocês conseguem ali ir colocando as informações, acessando esses campos energéticos, vamos dizer assim, e a mágica acontece lindamente. Perfeito. São diversas teorias, são diversas ciências, dinâmicas de linhas terapêuticas diferentes. Nós falamos, são técnicas da psicologia que são amarradas e potencializadas com a programação neurolinguística. Que maravilha! E qual é o papel do corpo, da mente e das emoções dentro do processo da transformação? A imersão, há pouco tempo nós estávamos ouvindo o depoimento do Bruno Santin, que também é um amigo nosso, trabalhou conosco. Ele trabalhou por anos dentro da nossa equipe e hoje ele é um excelente, ele é formado em fisioterapia, trabalha com a osteopatia, ele aprofunda muito naquilo que ele faz. E aí ele foi dar um depoimento recente, ele disse, eu trabalhei anos com isto, eu sou encantado por isto, mas eu não tinha ideia da profundidade que é isto. Hoje ele está estudando neurociência e ele está encantado com a técnica por trás do treinamento. E eu falo, eu entrei na faculdade em 98, tem um tempinho já. Então, nós estamos nesse universo de comportamento e desenvolvimento há muito tempo, mas eu desconheço algo que vá tão profundamente no quesito técnico. Então, ele envolve o corpo, ele envolve a mente, são muitas coisas que fazem aquele resultado todo ser entregue em um final de semana. Durante toda a formação, enquanto eu fazia faculdade de psicologia, nós aprendemos muito que não é possível uma transformação em um final de semana, uma grande mudança em um final de semana. E aí, já formada, fazendo a minha primeira pós em avaliação psicológica, eu queria trabalhar com a doença mental e fui fazer o meu treinamento e no domingo eu estava assim, de um jeito que é difícil de explicar. É algo que se sente. Sim. Então, foi o que me trouxe esse grande insight, assim, de sim, é possível e tem muita técnica por trás para que isso aconteça. Então, de sexta a domingo vai envolver tudo isso, corpo, mente, são muitas coisas que envolvem aquilo ali. É um resgate do aqui e agora, né? É assumir a própria vida, são tantas coisas, parece que tu fica em essência mais perto de ti, mais conectado, com a mente mais limpa para fazer melhores escolhas. Exatamente.
e muito sobre nós, né? Porque tudo né? Nascemos sozinhos, morreremos sozinhos, então o processo está todo nas nossas mãos, né? Sair desta posição, assumir a nossa vida, né? E as nossas escolhas. E aqui eu tenho outra pergunta, quais mudanças internas costumam acontecer que vocês recebem dos alunos mentais, emocionais, comportamentais, que mais relatam para vocês, assim, logo que fazem os treinamentos? Sabe que nós fazemos isso há 18 anos e muitas pessoas próximas de nós perguntam, em conversas de mesa, jantar, ou bebendo um vinho, que nós gostamos também, nossa, 18 anos, vocês já viram tudo que poderiam ver, né? E nós falamos, pelo contrário, em todo treinamento acontece algo diferente. E algo que me toca e me surpreende muito é que muitas pessoas vão no treinamento, grandes empresários, alguns de renome internacional inclusive, e muitas pessoas vão buscando prosperidade financeira, buscando performar melhor no trabalho, buscando melhorar o quociente emocional para ganhar uma promoção, e saem de lá e falam o seguinte: Zanetti, eu busquei o que existia de maior valor para mim e que eu não enxergava ou não identificava. E eu, curioso, e até para que nós tenhamos mais ferramentas e métricas sobre o nosso trabalho, mas o que tu buscou? Tu está performando melhor? Tu é um profissional melhor? O que gerou essa mudança que tu está tão satisfeita? E a pessoa fala: hoje eu pedi perdão para o meu pai. Nossa. Hoje eu dou mais carinho para o meu filho, me emociona falar isso. Sim. Então, isso que mexe, sabe? As pessoas, nem elas sabem às vezes o que elas querem. E às vezes o que está impedindo daquele crescimento genuíno, feliz, aquela leveza. E é algo ali emocional que está preso, né? E aí tu libera um perdão, é uma cura, né? Então, a vida avança. E o contrário também. Às vezes a pessoa tem uma grande habilidade, tem muito recurso interno e ela não se vê do tamanho que ela é. E lá no treinamento ela se enxerga do real tamanho dela. Não é menor, não é distorcido para cima nem para baixo, é o tamanho dela. A partir dali, ela começa a performar mais, melhor, entregar mais e naturalmente, sem esforço, ter mais resultados. Só um contraponto sobre o comentário da Michelle agora há pouco. Ela é da área, já era da área da psicologia. Eu, o extremo oposto. Técnico cartesiano, matemático, trabalhava com planilhas, não acreditava no treinamento. Foi difícil de ser convencido para fazer. Ela levou 6 meses para me levar e teve que pagar para mim, porque eu não acreditava. Nossa. Fazendo treinamento, mesmo com esse lado da engenharia, com olhar técnico, matemático, me surpreendi com o resultado, tanto é que hoje somos casados, temos vários filhos e ministramos esse treinamento há 18 anos. E eu volto a falar, não precisa acreditar no treinamento. Se permite, olha para dentro, vai e faz. É ciência pura, né? Só eu acho isso. que é por isso mesmo, por tu ser tão das exatas, do racional, é que tu viu que tem um passo a passo, tem uma ali, né, um estudo, é uma estrutura, um estudo, é uma ciência, junto com todo um complemento da psicologia ali. Isso. Também a parte emocional. Quando tu fala no que ele se propõe a muitas coisas. E da mesma forma, nós temos muitos depoimentos de coisas que eram crônicas na vida de pessoas. Gente que saiu do consumo de dependência química, pessoas que... Tem depoimento gravado na nossa rede social de gente que tinha depressão a vida toda. E não sabe mais o que é isso, isso é passado totalmente. E pessoas que estão contando isso tempo depois, não foi naquele domingo, foi tempos depois, porque saíram de fato de algo que atrapalhava a sua vida em diversos aspectos. Nossa, eu imagino que vocês devem sentir o coração assim bem preenchido, porque a cada imersão, a cada... mentoria ou treinamento, cada depoimento, o resultado, o impacto que vocês causam nessas pessoas. E mesmo que fosse uma, já valeria a pena. Né? Então, isso assim, sem palavras. E aí eu pergunto para vocês, houve algum momento decisivo, né, que vocês perceberam que precisavam criar algo maior do que um curso tradicional, como nós estávamos falando? Aí foi um pouquinho da identidade, né, de vocês, Vamos falar especificamente do consciência hoje, né? Nesse episódio. Nós tivemos várias etapas de questionamentos, né? Aquilo que a gente fala para o nosso público, para
para as pessoas que fazem os cursos e treinamentos conosco, nós praticamos na nossa vida, e isso é muito importante. Então, em diversos momentos, nós questionamos, precisamos redirecionar na rota, o que nós precisamos fazer para aumentar a entrega, quais são os pontos de recomeço, por exemplo. Nós tivemos na nossa trajetória alguns pontos de recomeço, e em cada um houve esse questionamento individual e entre nós dois. Nós queremos continuar, né? Por mais que esteja totalmente conectado ao que nós acreditamos, ao que nós vivemos, ao que nós queremos propagar de mensagem para o mundo, né? Eu sempre falo, quando a gente está conectado com a essência, como tu falou, a gente precisa pensar muito nisso, né? Qual é a mensagem que tu deixa para o mundo quando tu passou por ali e tu já não está mais ali? E eu sinto que nós entregamos essa mensagem o tempo todo. Então, nós nos repaginamos algumas vezes, mas se você buscar, eu acho que qualquer um de nós lá atrás, a essência está entregue, é a mesma. E agora, falando um pouquinho do meu depoimento, do Consciência, eu não posso falar das dinâmicas, pessoal, porque eu quero que vocês, né, quem sentir vontade desta transformação, busque mais informações. Mas, para mim, cada etapa foi transformadora, foi incrível. Eu fui com uma expectativa, eu fui buscando algo a mais. Eu, na verdade, estava meio perdida. Eu disse, vou ir nessa imersão, vou ver como é que vai ser, vou me permitir, falando de empoderamento e de autocuidado, eu disse, vou me autocuidar, vou neste final de semana fazer uma imersão de autocuidado para mim. Foi muito mais profundo do que eu posso imaginar, e eu digo para vocês que a transformação que eu já percebo agora, ela ainda vai continuar tendo, reverberando, porque a cada dia eu tenho insights da imersão, e mudou completamente a visão que eu tenho sobre várias coisas que eu não vou poder pontuar aqui para não estragar a magia, mas dá vontade de falar. Mas é muito importante que você se entregue, né, na imersão e viva o seu processo. Mas eu agradeço imensamente. Eu sou uma nova pessoa. Eu renasci nessa imersão mais uma vez. Renascemos todos os dias, mas lá foi incrível. E eu estava no meio daquelas pessoas maravilhosas no último dia. E uma imagem que me marcou bastante, eu olhei para o lado e pensei, nossa, como tem gente boa. E marcou, assim, porque eram muitas pessoas no mesmo propósito, mesmo envolvimento. Muita gente que chega lá fala muito sobre isso, né? Generalizando as pessoas. As pessoas são assim ou as pessoas são de outra forma. Isso acontece muito. E existem todos os cães dentro de cada um de nós, né? Sim. Vivem em cada um aqueles aos quais se alimenta. E quando você fala isso, existem pessoas boas? Existem todas elas. E em cada um de nós também existem todas elas. Todas, até nas que a gente, né, vamos dizer bem, não é entrar em bem e mal, né? Todos somos bons em essência. Isso. É nos encontrar, cada um num estágio, num ciclo, num determinado momento, né? Isso. E agora, uma pergunta bem legal para vocês. Zanetti, se você pudesse voltar ao tempo, o que você diria para o Zanetti lá do início da jornada? Do treinamento da vida? Eu me arrepiar. Eu me emociono. Do treinamento? Para o Zanetti que estava iniciando esse desenvolvimento, esse despertar, entrar nesse processo que hoje é o teu fruto, que hoje vocês estão, né, aí colhendo o resultado do trabalho de vocês, de uma trajetória imensa, né? Eu entrei nesse negócio para me autoconhecer e para melhorar a minha situação financeira. Também, claro. Hoje nós temos amor pelo que fazemos, sabe? Eu diria assim, ó, vai que tu vai te encontrar ali de uma forma que tu nunca imaginou que fosse possível. Nós ministramos esse treinamento em Caxias do Sul, aqui no Vila Aventura há 18 anos, e em Campinas, São Paulo. Nós ouvimos de uma pessoa em São Paulo que tocou muito quando a gente ouviu o que ela disse, porque ela falou o seguinte: eu já fiz vários treinamentos com vários players desse segmento, e o que me chamou a atenção em vocês foi que os outros, eles querem estar no palco com luzes, chamando a atenção para eles. Aqui no Consciência, vocês não querem aparecer, vocês querem que nós sejamos as estrelas. Tocou muito aquilo ali. Nossa, muito bonito, eu parabéns. Lembro quem falou. E devolvo a mesma pergunta para você, Michele. Eu sei exatamente o meu ponto de virada na vida, assim, qual foi o momento que eu
fiz uma grande mudança. Foi um momento que eu fui impedida de fazer alguma coisa por pai, que eu queria demais, era uma coisa muito... Eu estava com muita vontade, os meus amigos estavam, inclusive meu irmão pôde ir e eu não pude. E aquele momento foi um momento de uma decisão muito grande para mim, assim, de eu não vou mais passar por isso na minha vida. Eu vou poder fazer tudo que eu tiver desejo de fazer e que eu achar que é bacana de ser feito. Então, aquele foi um ponto muito decisivo na minha vida. Eu tinha 14 anos, era uma menina. Mas aquela menina, ela hoje é olhada por essa mulher adulta, que leva isso para outras pessoas. Eu tenho certeza que cada pessoa que está nos assistindo agora, nós conversando aqui, nós sabemos que nós escolhemos o que fazemos hoje por algo que toca profundamente na gente. E eu tenho certeza que o meu ponto foi esse, porque eu decidi que eu ia me empoderar. Tá aí o teu nome do teu programa, né, André? Então, essa foi uma grande virada para mim e hoje eu realizo aquela menina levando para o mundo isso. Todos nós podemos fazer o que nós quisermos. A gente tem um caminho para sair do ponto A e chegar no ponto B. E o nosso trabalho é entregar esse como que fica no meio. Gente, que coisa mais linda. E, então, eu gostaria de saber que mensagem... Vocês podem deixar cada uma mensagem para quem quer conhecer mais um pouquinho do Consciência. Eu sei, pessoal, que vai ter agora, tem data já para o próximo, né? Já estou convidando alguns amigos até e o pessoal do Empodera vai ficar sabendo também, que eu gostaria de que vocês dissessem um pouquinho, fizessem uma chamada para o pessoal conhecer o Consciência. Quando eu fui fazer vestibular, a minha mãe era empregada doméstica e lavadeira. Passei muita privação na infância. E eu falei para a mãe, na época eu fui fazer na Federal, não tinha condição financeira para uma particular. E eu falei para a mãe, são 11 por vaga para ser engenharia. Hoje eu imagino que é pouco, mas na época era muito. Sim. E eu falei assim, mãe, nossa condição financeira é difícil, eu não consigo fazer cursinho, nada. E ela, uma pessoa muito humilde, de pouco estudo formal, mas ela falou assim, filho, alguém tem que entrar. Então ela me fez acreditar. Estudei em casa, passei. De 50 fui 38, não fui o primeiro, mas entrei. Mas entrou. E eu falo assim, alguém tem que entrar. Se você tem um sonho, mesmo que não acredite nele, não acredite em você, confie na gente, confie na Andréia, confie nas pessoas. Temos pessoas aqui atrás que estão no filmando, que fizeram um treinamento também, e que o relato é comum. Eu fui esperando uma coisa e eu encontrei outra que eu não imaginava o que era. Eu saí de lá mais forte, acreditando mais em mim, sendo mais feliz. Então, se você tem um sonho de ser mais feliz, de prosperar, e prosperar não é só dinheiro, de melhorar os seus relacionamentos, acredite em você e no treinamento. Dê a você essa oportunidade. Perfeito. Complementando a fala do Zanetti, né? Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro na vida. Não é? Ter dinheiro é maravilhoso, ajuda, traz conforto, como diz muitos bilionários por aí, né? E sim, é muito bacana, mas ele é um de diversos pilares da vida. Tanto que na morte... Normalmente o dinheiro não é algo que está envolvido nos lamentos da forma como eu gostaria de ter vivido, né? Mas enfim, quando nós falamos sobre uma mensagem de encerramento, o mundo fora, ele, na maioria das vezes, ele reverbera aquilo que eu sou. A forma que eu vejo, são os filtros que eu tenho para enxergar o mundo aqui fora. Porque os fatos, eles são os fatos, eles são coisas que acontecem. Mas como eu estou é o que define como eu me relaciono com isto. Como que pode algumas pessoas parecerem ter tudo na vida e deitam a cabeça no travesseiro e o sono não chega? Ou acorda durante a noite ansiosos, preocupados? Com uma infinidade de questões emocionais para serem resolvidas. E para mim, é o maior investimento que cada um de nós pode nos dar. É saber que quando a gente chega no travesseiro, a vida está em paz, o descanso chega naturalmente, o sono acontece em profundidade, você acorda renovado, mas isso significa estar em paz internamente. Porque o mundo, ele é muito como nós somos e como nós lidamos com eles. Tem muita coisa para resolver? Minha Nossa Senhora. Sempre tem, né, não Michele? Mas estar bem para viver isto tudo é base de... Para mim, é o maior
Que investimento perfeito. que se pode Enquanto vocês ter? falavam também, me veio, vocês nos possibilitam aumentar os nossos recursos, recursos para o mundo. Tem um pressuposto que é o mapa não é território, né? Isso. Exatamente, é o nosso alcance, é o nosso modelo de mundo. E o mundo é o nosso reflexo, é aquilo que a gente está vivendo internamente, a gente está refletindo, está voltando para nós aquilo que nós estamos emanando para o mundo. E até coloquei uma frase que você não precisa de um ano mais esperando a virada, próximo ano novo, mais um ano para acontecer a virada de chave. Você precisa de um processo. E ele começa com consciência. Montei esse verso para vocês, pessoal. E eu gostaria de saber o dia que vai ter o próximo Consciência. 20, 21 e 22 de fevereiro, agora próximos, no Vila Aventura, em Viamão. Há 18 anos já. 28, 29 e 30 na Serra. Serra Gaúcha. 28 e 29 de fevereiro e 1º de março na Serra Gaúcha, no Hotel Samuara. Michele, Zanetti, foi um prazer tê-los aqui no Empodera Mais, nos trazendo mais conhecimento e consciência. E para nos despedirmos deste episódio, eu peço para vocês deixarem as redes sociais para que o nosso público conheçam mais do trabalho de vocês. Sim, tem muito a ser explorado ainda na nossa rede social, que é @SerHumanoDesenvolvimento, e esse nome foi escolhido também com muito amor. Ali é a nossa rede no Instagram, e depois ali tem os nossos contatos, telefones, para que a gente possa falar mais de pertinho, porque nós gostamos de pessoas. Ai, que maravilha. Muito obrigada. Eu vejo vocês num próximo episódio, que vamos fazer também para trazer mais informações pro pessoal. Pessoal, e este foi mais um Empodera, e eu espero vocês no próximo episódio. Coisas boas acontecem para aqueles que sonham e buscam. A vida é um livro em movimento. Se fazer feliz é muito mais do que um acontece por acaso. É acreditar sim, mas buscar antes de tudo. Tudo bem com o que foi feito até aqui. Contudo, o próximo capítulo é você quem escreve. Ter consciência para mudar a página é o primeiro passo. Com aquilo que já passou, pega o que você aprendeu por tudo isso. Só você viveu o que você viveu. Isso torna você único e especial. A nossa vida é o que acontece agora e o futuro é você quem escreve. Seja o protagonista da sua vida e o escritor da sua história. E para isso, faça o Consciência, um treinamento para a vida. A nossa missão é propagar esta ideia, mais consciência para o mundo.